Falar hoje sobre os tipos de tristeza, características e exemplos. A tristeza é uma das emoções básicas que cada um de nós sente quando o vínculo emocional com alguém importante está em perigo, mas também em relação a si mesmo. A tristeza é, na verdade, o nome da emoção básica, genérica, que normalmente se expressa com a ausência de sorrisos e um olhar abatido. Nós nos sentimos tristes porque uma de nossas necessidades básicas não foi atendida. Normalmente não gostamos muito dessa emoção, porque ela traz consigo um estado de mal-estar. A realidade é essa emoção com todas as outras. Pode ser vivida em diferentes graus de intensidade e não há um só tipo de tristeza. Nesse artigo, descobriremos quais são os diferentes tipos de tristeza, suas características e exemplos. A angústia é um dos tipos de tristeza que se refere a um estado de sofrimento psíquico e físico, caracterizado por intensos sentimentos de ansiedade e depressão, medo difuso, insegurança e sensação de perigo iminente, acompanhado também de sintomas físicos, endocrinológicos e comportamentais. A angústia pode estar associada aos seguintes fatores: uma sensação temporária diminuirá quando a mesma condição que a gerou chegar ao fim. Existencial, situação que pode se prolongar com o tempo, que está associada a um forte sentimento de medo e de catástrofe iminente. Quando a angústia se prolonga por muito tempo, o indivíduo é conduzido a estado de melancolia intensa, até chegar aos verdadeiros estados depressivos. A angústia pode estar correlacionada a vários problemas que, ao longo da vida, nunca foram enfrentados de maneira adequada. Dor. Há momentos em que a verdadeira essência do que sentimos parece estar em volta da dor. São momentos São momentos em que a verdadeira essência do que sentimos parece estar em volta da dor. São momentos em que, para além da ausência total de uma possível saída, percebemos que já não somos mais os mesmos. Temos dificuldade de concentração, nos sentimos cansados, desinteressados ou irritados. Muitas pessoas reagem dessa forma à dor psicológica. É uma reação normal nos acontecimentos adversos da vida, como luto, fracasso ou perdas importantes. É a forma pela qual vivemos a tristeza e a dor e a perda. Quando pode parecer a tristeza, por um lado, talvez uma pessoa pense muito passado, passado por muito tempo. Vivemos de arrependimentos e talvez lembramos de períodos felizes, de uma vida passada que não voltará mais. Por outro lado, outros que parecem que vivem uma vida mais feliz e contente do que sofre, e está parado e bloqueado pela própria dor, luto. Se você se pergunta quais são os tipos de tristeza, sabe que o luto é um deles. Uma condição tanto posterior quanto antecipada. É a perda de um ente querido, mas que não está necessariamente ligada à morte, já que mesmo o rompimento de uma relação amorosa pode causar sentimentos parecidos ao de abandono e perda. Também pode haver um luto relacionado à perda de emprego, que pode causar sentimentos e pensamentos de tipo depressivo e ansioso. Porém, é preciso salientar que o luto pela perda é uma relação normal e evitável, que tem sua própria evolução dividida em atortamento, confusão, incredulidade, raiva e busca pelo ente querido, desespero e aceitação da perda. Desespero. As energias se vão, as esperanças ficam cada vez mais fracas, deixando nós indefesos e vazios diante de situações para as quais não sabemos dar nenhuma resposta. O desespero faz referência ao abandono da esperança de uma salvação. Na psicanálise e na psiquiatria é componente de muitos síndromes. Indicam grande combinação de sensações de uma estranha vontade de morrer, misturada com a sensação desarmame de sentir pequeno e fútil, que surge como medo de morte em si. Desespero é como querer morrer, para escapar da sensação insuportável de ter a consciência de quão pequeno e frágil se é. São sentimentos às vezes vividos, mas também com as pessoas que se pedem ajuda. Na medida que a urgência, impotência e sensação de perigo quase se tornam coisas sólidas. Sofrimento. Há diferentes tipos de tristeza. O sofrimento é uma condição de dor que pode alterar tanto o corpo como a vida emocional do sujeito, para derivar derivadamente de um trauma físico ou emocional, ou pode ser a expressão de uma aflição interna mais profunda da qual pode ser difícil ou impossível encontrar um fundamento objetivo, particularmente quando o sofrimento está relacionado a uma condição interior do sujeito é proporcionada ao tempo. Isso é sua intensidade, qual inibe e prejudica a atividade emocional e prática normal do indivíduo. É um sintoma de um transtorno psicológico. Desesperança. Aqueles que não têm esperança aguardam que acontecimentos negativos aconteçam.
e crê que acontecimentos positivos não podem ocorrer no futuro. Além disso, acredita que não há mais o que possa ser feito para mudar esse cenário sombrio. Quais sensações pode ter a tristeza? Essa atitude negativa em relação ao futuro reencontra frequentemente em algumas condições psicopatológicas, como a depressão. Entretanto, cada vez mais frequentemente está presente também entre os que não apresentam transtornos psicológicos estabelecidos. Falta de esperança se caracteriza por vários componentes: pensamento não objetivo sobre o futuro, capacidade limitada de imaginar acontecimentos futuros positivos, impotência, sentimento de incapacidade para produzir mudanças significativas na própria vida para ser protagonista dessas mudanças, sensação de inutilidade e inevitabilidade de um resultado negativo que faz o sujeito sentir que não se pode fazer mudança, bloqueio no estabelecimento de objetivo, busca de seus próprios objetivos, encontra obstáculos no sentimento de rendição. O pensamento frequente nesses casos pode ser: nunca irei conseguir, quero e preciso, e isso realmente é horrível. Impotência. Como vimos, existe diferentes tipos de tristeza. Nesse caso, a impotência aprendida ou desamparo aprendido é um estado mental que um ser vivo, depois de ter sido exposto a frequentes estímulos adversos, fica relutante em evitar o próximo encontro com os mesmos estímulos, mesmo que sejam evitáveis. Isso ocorre precisamente por ter aprendido que, apesar de seus esforços, ele não pode controlar a situação. Se essa condição impede a impotência continuar ocorrendo em outros contextos ou esferas da vida, o cérebro pode aprender nessa situação ou evento particular que não há mais nada que possamos fazer além de esperar que o resultado seja totalmente fatalista. Por consequência, essa noção de desamparo indica uma situação de impotência extrema, concepção de que, o detrimento de tudo que se possa fazer, a situação nunca irá mudar. Estamos à mercê do destino. Nem eu e nem ninguém é capaz de fazer algo para evitar o inevitável, para superar essa situação. Resignação. Se falarmos desse tipo de tristeza, a resignação é um sentimento ambivalente. Essa atitude perante a vida ajuda a recomeçar depois de uma crise. Entretanto, quando se torna hábito, adotamos todos os âmbitos da vida. A resignação pode nos deixar em maus lençóis, inclusive nas situações mais promissoras. Ainda em geral, associamos a resignação a arrumar uma ideia da derrota, fracasso ou perda do irreversível da esperança. Saber viver esses sentimentos em algumas situações mostra frequentemente como uma ferramenta vencedora. Distração, nesse caso, falamos de um tipo de tristeza conhecido como distração. É um estado de extrema preocupação, nervosismo ou perturbação. Também se caracteriza com a qualidade de ser alterado ou agitado pela dúvida, pelo conflito mental ou pela dor. A distração excessiva pode ser uma mensagem que nossa mente está nos enviando para marcar um momento forte de estresse ou cansaço. Ela se torna uma dor crônica, correndo o risco de sofrer um real esgotamento emocional. Desânimo. O desânimo é o estado psíquico dos parâmetros físicos relacionados ao polo depressivo da alta consciência humana, que se caracteriza pela presença de um estado de ânimo apático e depressão. O desânimo absoluto é caracterizado pela relutância em fazer algo e pela falta de interesse em sua posição na vida. Decepção. Outros tipos de tristeza com os quais podemos nos encontrar é a decepção. Quando a pessoa nos diz algo que não concordamos, podemos reagir de diferente maneira, dependendo do nosso estado de humor, de confiança que temos nela e no estilo habitual de comportamento, passivo, agressivo ou acessivo. A decepção, assim, é uma sensação de desgosto e às vezes de irritação frequente ao repetir a atitude de contrariedade. Então, falei os tipos de depressão, né? Psicanálise e os tipos de depressão. Ou de tristeza, né? Eu falei os tipos de tristeza. Psicanálise e os tipos de tristeza.